Olá, boa tarde. Hoje vamos estar falando de mais uma mulher da Bíblia, uma mãe. Estaremos terminando essa série de estudos, embora haja tantas mães sobre as quais a gente poderia estar falando, né, de grandes personagens da Bíblia, mulheres que, como mães, fizeram a diferença para trazer à existência homens que foram muito usados por Deus dentro da história da humanidade, pessoas que foram tremendamente capacitadas por Deus para cumprirem um propósito. E essa mulher sobre a qual eu quero falar hoje, nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 32. Nós vemos que está escrito aqui: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre Maria, essa mãe tão maravilhosa, que foi a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui que Maria, quando ela é visitada por esse anjo, ela já estava desposada com José. E a Bíblia mostra, através da saudação do anjo, que ela achou graça diante de Deus. Então ela era uma mulher graciosa. Nós muitas vezes vemos pessoas tentando colocar em Maria atributos que não são de fato importantes. Os atributos que ela trazia em si, como mulher, como uma pessoa comum e ao mesmo tempo tão extraordinária, é que fazem dela a pessoa que ela foi. Maria foi encontrada por Deus quando ele procurava alguém para cumprir um propósito. Os judeus esperavam pelo Messias, esperavam pelo Cristo, que seria aquele que eles sabiam que era Emanuel, Deus conosco, Deus habitando no meio dos homens. Eles só não sabiam como isso aconteceria. Isso era uma promessa feita pelos profetas no Antigo Testamento, e os judeus conheciam essas profecias, aguardavam o momento em que Deus habitaria no meio deles. E Deus procurou uma pessoa, como eu disse, para cumprir esse propósito, e ela encontrou graça diante de Deus, Maria, que era uma mulher judia, uma moça virgem que já estava prometida para um homem, José. E quando o anjo diz essas palavras a ela, que ela conceberia um filho e poria o nome de Jesus, e diz que ele seria grande, ele seria filho do Altíssimo, não é? Maria simplesmente diz sim ao Senhor. Essa atitude dela foi uma atitude tremenda, porque naquela época, se uma moça aparecesse grávida, sem saber quem era o pai, ela teria sérios problemas. Provavelmente ela seria apedrejada até a morte. E Maria não questiona isso. Ela conseguiu deixar essas circunstâncias na mão de Deus. Ela simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. E Maria gerou Jesus pela virtude do poder de Deus que veio sobre ela, e aquele ente que foi gerado dela, ele era filho de Deus. Maria concebeu ainda virgem. Depois que Maria teve Jesus, a própria Bíblia diz que ela gerou outros filhos. A glória de Maria não está em ter permanecido virgem, ou não ter tido outros filhos, porque na nação de Israel a mulher abençoada era a mulher que tinha muitos filhos. Pelo contrário, a mulher estéril, a mulher que não gerava filhos, era uma mulher que aparentemente ela gerou outros filhos que foram irmãos de Jesus. Mas o que ela tem de extraordinário é que ela gerou, primeiramente porque ela achou graça diante de Deus. Deus encontrou nela os requisitos para que ela fosse a mãe do seu filho, para que ela passasse por todas as circunstâncias que envolveram essa maternidade, para que ela ali no princípio não questionasse a Deus, simplesmente dissesse sim àquele propósito dele. E conseguiu deixar nas mãos de Deus todas aquelas circunstâncias adversas que viriam sobre ela. E Deus cuidou de todos os detalhes, com certeza. Avisou a José em sonhos, depois avisou a José para que ele fugisse, porque Herodes tentava encontrar o menino para matá-lo. E durante toda a vida de Maria, ela muitas vezes não compreendeu bem o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que ela guardava aquelas coisas no coração. Então ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher que, conforme o tempo foi passando, ela foi compreendendo que aquele homem que ela tinha gerado tinha um propósito, tinha uma missão. E que o papel dela foi trazê-lo ao mundo, trazê-lo
dando-lhe a existência, para que ele tivesse uma genealogia, para que ele tivesse uma família, para que ele tivesse uma história. E com certeza ela teve condições, como outras mulheres que nós já estudamos, de criar aquele filho da forma correta, de gerar nele os princípios que eram necessários para que ele fosse quem ele fosse. Quando Maria apresenta Jesus no templo, ela já recebe uma profecia de que haveria sofrimento em ser mãe daquele homem. E de fato ela passa por toda a sua vida seguindo aquele menino que cresceu, que se tornou um homem e teve um ministério muito rápido, muito poderoso, mas que terminou de uma forma aparentemente trágica. E Deus preparou o coração dessa mulher para que ela passasse por aquele momento, para que ela continuasse crendo e para que ela participasse tanto daquela ressurreição, como daquela igreja que começou de uma forma poderosa com a vitória que o Filho de Deus teve na cruz do Calvário. Então a Bíblia nos convida a ser como Maria, a ter essa atitude de obediência, de confiança, de entrega nas mãos de Deus, quando Ele nos propõe algo. A também sermos capacitadas por Ele para ocuparmos o nosso lugar. O lugar de mãe é mãe. Tem mãe que quer ocupar todos os espaços na vida dos seus filhos. E há um espaço para cada coisa. Nós devemos cumprir bem o nosso papel, a nossa missão, estar ali presente no nosso lugar, estar cobrindo aquela necessidade dos nossos filhos e formando neles coisas importantes, princípios, valores necessários para que eles se tornem homens, cidadãos, que sejam uma bênção na mão de Deus. É lógico que Maria teve o privilégio de ser a mãe do Salvador dos homens. E com certeza Deus encontrou nela requisitos para que isso acontecesse. Mas houve um outro lado de sofrimento, de renúncia, de sabedoria que foi exigido dela. E ela com certeza cumpriu o seu papel. Então eu te desafio hoje a ser como essa grande mulher da Bíblia, essa grande mãe da Bíblia. Que você seja como ela, que você aprenda com ela princípios que são importantes, para que você seja a parceira de grandes propósitos que Deus tem para a vida dos seus filhos. Eu queria convidar você a orar comigo, para encerrar essa série de estudos, e para que você medite em tudo que você tem ouvido, principalmente que você medite nessa pessoa fantástica que foi Maria, e pudesse aprender com ela a ser a mãe que ela foi. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todas essas mães, e Tu sabes que o desejo delas é que elas cumpram esse papel da melhor forma possível. Muitas vezes elas não conseguem, Senhor, e eu sei que Tu és poderoso para perdoar, para restaurar e para ensiná-las, Senhor. Tu é que nos dá sabedoria para que possamos ser mães segundo o Seu coração. Faça-nos mães, Senhor, como Maria foi. Mães que sejam capazes de participar contigo de grandes projetos e ocupar o seu lugar, o seu espaço com humildade. Ela teve muita humildade, muita sabedoria, muita serenidade, Senhor, para ocupar o lugar que o Senhor deu a ela. E que sejamos mães assim, Senhor, com esses atributos. Mães como elas, mães que gerem filhos, que façam tanta diferença neste mundo como o Senhor deseja. Ó Deus querido, abençoa essas mães. Nesse dia das mães, que Tu venha sobre elas com Teu poder, com Tua graça, com Tua sabedoria, encher a vida delas do poder do Teu Espírito Santo. Que elas sejam também como Maria, um ventre que gere sementes para Ti, Senhor. Um ventre que gere grandes homens e grandes mulheres, que Tu vais usar tremendamente para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu oro, Senhor, e Te peço que a Tua obra seja feita nesses corações, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e até a próxima vez que Deus nos preparar. Feliz Dia das Mães. E Deus encha a sua vida da graça dEle, da presença dEle, do poder e da autoridade dEle. E de tudo aquilo que você precisa para ser uma mãe segundo o coração dEle. Deus te abençoe. Um grande beijo.